Olá, meu irmão, olá, minha irmã, querido telespectador da Rede Católica da Igreja, desde os estúdios da TV Evangelizar em Curitiba, mas querendo chegar em todos os lugares deste nosso querido Brasil, aqui estou para a nossa leitura orante da palavra própria para a noite de Natal. E o Evangelho para a celebração desta noite, ou da noite de Natal, antigamente até se chamava a Missa do Galo. O Evangelho é de Lucas, capítulo 2, versículos 1 a 14. Vamos a ele, pois. Naqueles dias apareceu um edito de César Augusto, ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado. Este recenseamento foi o primeiro, enquanto Quirino era governador da Síria. E todos iam se alistar, cada um na sua própria cidade. Também José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, para a Judeia, à cidade de Davi, chamada Belém, por ser da casa e da família de Davi, para se inscrever com Maria, desposada com ele, que estava grávida. Enquanto lá estavam, completaram-se os dias para o parto. E ela deu à luz seu filho primogênito, envolveu-o com faixas e reclinou-o numa manjedoura, porque não havia um lugar para eles na sala. Na mesma região havia uns pastores que estavam nos campos e que durante as vigílias da noite montavam guarda ao seu rebanho. O anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória de Deus os envolveu em luz, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, disse-lhes: Não temais, eis que vos anuncio uma grande alegria que será para todo o povo. Nasceu-vos hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor, na cidade de Davi. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolto em faixas numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste a louvar a Deus, dizendo: Glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens que Ele ama. Palavra da salvação. Temos poucos minutos, infelizmente, para explicar realidade, por um lado tão simples, por outro tão densa de mistério. Tentemos retomar o texto. Naqueles dias apareceu um edito de César Augusto, com a ordem para recensear o mundo habitado. E foi executado também no Oriente, também na terra onde Jesus deveria nascer. Quem o faria seria Quirino, governador provincial da Síria. Vamos ao recenseamento primeiro. E feito, ordenado por César Augusto. O recenseamento, naquela época, era uma decisão tomada e implementada pelos grandes reis para conhecer o número de habitantes do seu território,
de maneira a poder estabelecer o grau, o nível de domínios tributários, para poder cobrar os impostos, para poder dispor dos exércitos, para poder contar com soldados dos povos dominados para os seus exércitos. Foi César Augusto, no período mais áureo da história do Império Romano. Lucas está intencionado aqui a colocar numa linha de paralelo, mas também de contraste. De um lado, o grande César Augusto, senhor do Império Romano, senhor do mundo. De outro, um menino nascido em uma manjedoura. É intenção de Lucas querer mostrar as escolhas e as opções de Deus. Pois bem, eis que foi também José para a sua cidade. Com ele Maria estava grávida. Completaram-se os dias para o nascimento. E foi nascer, não propriamente em nenhuma gruta. A gruta foi um elemento hermenêutico que Justino mais tarde acrescentou. Mas, de qualquer maneira, nas vizinhanças da cidade de Belém. Nasceu lá, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Foi em um estábulo, isto sim. A manjedoura era o local em que os animais comiam seus alimentos. Não havia lugar para eles na hospedaria, não porque recusassem-no. Não é um hotel. Para o homem do Oriente Antigo, a hospedaria é uma realidade das mais sagradas, especialmente se tratasse de atender uma mulher grávida. Não se trata aqui de dizer que foi rejeitado. Trata-se sim de afirmar a humildade de Deus que participa inteiramente dos limites humanos da história. Pois bem, na mesma região, ela deu à luz o seu filho, envolveu-o em faixas, reclinou-o em uma manjedoura, tudo em uma frase só. Impressionante que Lucas não se detém muito em afirmar as circunstâncias do nascimento, para concentrar-se no que vem a seguir, o anúncio de que o Salvador havia chegado. E aí sim, os anjos aparecem a cantar nos céus para entoar a festa, sonhada por Deus desde há muito, de apresentar-se entre nós como o Salvador. Mas sigamos. Havia uns pastores que guardavam os campos. Durante as vigílias, pernoitavam. Pastor. Eram homens desprezados naquele tempo. Eram tidos por espertalhões que roubavam ovelhas do rebanho dos proprietários. Eram tidos por pessoas incultas, desprezíveis. Até há, no Talmud, um livro, toda uma coleção de livros dos sábios do judaísmo, que escrevem: se um bezerro cair em um poço, se uma ovelha cair em um poço, vale a pena tirá-la de lá. Se um pastor cair, é melhor que fique lá. Assim escreve exatamente porque eram tidos como ladrões pervertidos. Pois bem, para esta gente, o anjo do Senhor apareceu para dar-lhes a boa notícia. Os difamados foram os primeiros a receberem a grande notícia que
nasceu para vós hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor. Também o hoje, impressionante hoje. A primeira vez que aparece é aqui no Evangelho de Mateus. Mas depois, em Nazaré, Jesus disse na sinagoga, quando começou o seu ministério: hoje aconteceu para vós esta palavra. Não gostaram, tentaram, já na primeira vez, eliminá-lo. Outra vez que apareceu hoje entrou a salvação nesta casa. Lembram de Zaqueu, aquele cobrador de impostos? Desprezado e sem vergonha, era mesmo. Mas a salvação chegou para ele. Hoje entrou a salvação nesta casa. Lembra também do bom ladrão? Hoje estarás comigo no paraíso. Impressionante. Quando aparece hoje, é para anunciar que a misericórdia de Deus se apresenta com compaixão em favor de quem precisa. Ou que Deus ama aqueles que a sociedade despreza. Se de um lado, César, que recenseia para poder dominar. De outro lado, um menino que salva a história. E o sinal, encontrareis um menino colocado em uma manjedoura, envolto em faixas. Quando se pensaria que o sinal da presença de Deus se daria mediante um menino, criancinha, recém-nascido? Até então, sempre se pensara que quando Deus agisse, os sinais da sua presença se dariam mediante grandes realizações ou efeitos bombásticos, até de alcances cósmicos. E aparece mediante o choro de um pequeno. A primeira voz de Deus na história foi a voz de um recém-nascido a chorar. Humildade de Deus, assim desta maneira que Lucas quer apresentar o Salvador chegado, que hoje celebramos nesta noite de Natal. Então, querido irmão, querida irmã, vamos à nossa segunda parte da leitura orante da palavra. Como habitual, vamos nos recolher, vamos predispor nosso corpo, nossa interioridade, um processo de pacificação interior para que as distrações não nos dominem. Ponha-se, pois, numa posição relaxada. Queira respirar profundamente uma vez, agora. Isso. Mais uma vez. Os olhos fechados ajudam a manter-se recolhido uma última vez para a nossa pacificação, a minha, a sua. E agora vamos invocar o Espírito Santo, você e eu, que venha a sua luz, a sua graça, sua sabedoria, e inspirou ele, o evangelista, a escrever, que inspire-nos, pois que, ao ler, queremos também orar. Vamos, pois, em silêncio. Espírito de Deus, volta-te para nós que agora queremos acolher a palavra,
ler a palavra, orar com a palavra que inspiraste. És Deus. Faze-nos capazes de participar da alegria do Salvador chegado. Queremos participar desta notícia que o evangelista nos proclama. Vamos, pois, ao segundo passo. E agora vamos pedir ao Senhor, ao Espírito de Deus, que nos acompanhe na imaginação. Imaginar a cena proposta, proclamada melhor. Tente se imaginar, querido telespectador que ora conosco, tente imaginar melhor uma pequena vila, Nazaré, uma vila que você conheça, e a notícia que chega da obrigatoriedade de pôr-se em viagem para um recenseamento. O Filho de Deus foi recenseado. Está grávida a jovem de uma determinada casa lá daquela vila. Viajar 125, 130 quilômetros em cavalgadura. Era assim que se viajava naquela época, em jumentos. Tente imaginar, pois, a jovem em viagem, José a acompanha, viajavam em caravanas, o grupo é grande, mas 125 quilômetros, talvez mais, grávida. Não deveria se perguntar à mãe, porque assim não é o Filho de Deus. Mas lá vai ela, lá vai José. O caminho é difícil, mas eles percorrem. São semanas de viagem. Tente imaginar, querido leitor que ora conosco, chegando a Belém, procurando, quem sabe, um lugar à tardinha, é possível. Mas é muita gente que chega e que sai. Os espaços não contemplam, não há lugar para todos. O olhar da jovem, talvez já sentindo as dores do primeiro parto, o único, de José angustiado. Tudo foi muito humano e muito pobre. E é possível, você que é mãe ou pai, que acompanhou o nascimento do seu filho, para aqueles dois também, muitas experiências, mas também incertezas. Em uma mãe renasceu a criança. Não se tem notícias das circunstâncias do parto, mas foi um parto. E a mãe com alguns poucos panos a enfaixar aquele pequeno. É isso que Lucas nos oferece como imagem. E colocou-o em uma manjedoura. A palavra é bonita, mas a realidade é de um coxo. Lá está o pequeno. É o Filho de Deus. Por favor, imagine tudo isso. E os pastores, quem sabe, a chegar. Porque para eles tudo era muito escuro, não havia eletricidade. Tudo escuro, no meio da noite. Temiam, mas o anúncio do alto, Deus ama também aqueles pastores. E o sinal, aquele pequeno, Deus se fizera abraçar. E lá vem, lá se vem, lá vem, queira vê-los, imaginando-os. Maria,
José, os pastores. E agora vamos ao outro passo. Agora eu, você, fazemos parte do grupo dos pastores. Pastores, expliquei há pouco. Este grupo era de gente desprezada, pecadores, desacreditados, muitos deles sem fé. Mas Deus se fez ver mediante o anúncio. E estamos lá naquela noite. É outro passo, vamos nos inserir naquelas cenas e colocar o nosso nome entre aqueles atores e aqueles protagonistas. Se o Senhor anunciou para eles outrora, nasceu o Salvador, tente ouvir daí onde estiver, desde sua cadeira ou outro móvel, tente ouvir a voz do anjo. Anuncio para vós uma grande notícia. Nasceu hoje um Salvador que é o Cristo Senhor. Aqueles pastores se entreolhavam, perguntando-se por tudo o que significava, justamente eles que sabiam de suas sujeiras, mas ao mesmo tempo que experimentaram-se amados por Deus. Boas notícias nos chegaram desde os céus. Tente recordar as boas notícias que lhe chegaram desde Deus, querido leitor, querida leitora, querido orante. Boas notícias, mas quem sabe, hoje, Natal, desde o alto, tente ouvir: há um Salvador entre nós. É o sinal de que Deus continua a ter carinho pela humanidade de outrora e de agora. E cada um tem um nome diante dele, o próprio nome, sua história, querido orante, a minha, a nossa. Fomos escolhidos para ouvir esta grande notícia. Não está longe, um pequeno, Deus se fez pequeno, tocado. Sua primeira voz humana foi a de um choro de criança. Precisou dos nossos consolos. Tente-se imaginar, querido leitor, dando uma resposta ao anjo. Qual seria a sua reação? Qual seria a nossa? No silêncio e na quietude, de onde você estiver, no silêncio, ofereça uma resposta ao anjo que lhe diz: nasceu um Salvador. É o Cristo Senhor. É uma criancinha. O que você pensa de Deus? O poderoso é pequeno. O onipotente precisa dos carinhos. E os meus pecados, o Senhor oferece a boa notícia para que eu me alegre com o seu perdão. Nesta quietude, formule uma frase, ou várias ou muitas, é a sua oração. O que Deus estaria a lhe pedir desde os braços daquela mãe lá de Belém, criança que é? Há muitas crianças, há muitos frágeis, há muitos pobres. O que aquele Deus criança estaria a pedir a você, a mim?
Dê uma resposta. Não fique apenas com a pergunta. Tentemos responder.